Gente, aqui ó, aqui é uma pizza, né? Uma pizza. Vamos contar aqui quantos pedaços tem essa pizza, né? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Oito pedaços. A gente percebe que tem uns pedaços maiores que os outros, né? Ó? Esse pedaço aqui, ó, como é grande, ó. Esse pedaço aqui é grande, né? Esse aqui acho que é o maior pedaço. Esse aqui é pequeno, ó, é menor. Esse pedaço aqui é menor, né? Ó. Então essa pizza aqui ela não foi bem repartidazinha, né? Em partes iguais não, certo? Então essa pizza aqui ela tem oito pedaços, né? Ó. Já contamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pedaços. Se eu comer um pedaço, que fração ela representa? Se eu comer que fração, um pedaço, né? Que fração representa? Um oitavo. Por que um oitavo? Porque ela foi dividida em oito pedaços, certo? Eu vou comer um, então eu vou comer um oitavo, ok? Se eu vou comer um oitavo, vai sobrar quanto? Sete pedaços. Se eu comi um pedaço, vai sobrar sete, né? Esse sete aqui, ó, sobrou sete pedaços. Como que eu represento em fração? Sete oitavos, certo? Então, eu comi um oitavo, né, dos oito pedaços, eu comi um e sobraram quanto? Sobraram sete pedaços. Sobraram sete pedaços. Dos oito, sobraram sete, certo? Sete oitavos, ok? Então, as frações eu posso representar pintando, né, ou comendo alguma coisa que represente, né? Gente, observe essas figuras. A gente vai representá-las em forma de fração, certo? Em forma de fração. As partes pintadas, tá bom? Essas são quatro figuras, né? Gente, as frações, elas, elas são representadas por dois números, né? O número de cima a gente chama de numerador e o de baixo, denominador, certo? O de baixo, pessoal, é a quantidade de partes que a figura foi dividida. No caso aqui, quatro partes. E o de cima é a quantidade de partes que a figura foi pintada, certo? Pintada, tá bom? Nessa figura aqui, ó, essa figura ela foi dividida em quatro partes, né? Ó, denominador 4, certo? Então ela foi dividida em quatro partes. Dessas quatro partes foi pintada uma, tá bom? Nessa figura aqui B, ó, então aqui ficou o quê, ó? Um quarto, certo? De 4 foi pintada uma. Então, como que a gente lê? Um quarto, certo? Nessa figura aqui, ó. Essa figura foi dividida em quantas partes? Oito. Então, o denominador é 8, certo? Das oito partes, foi pintada quantas? Uma parte, né? Certo? Então, como que a gente vai ler? Um oitavo, certo? Um oitavo. Nessa aqui, ó. Nessa figura. Lembrando, pessoal, que essa figura aqui, ó, ela é um losango, né? Ó. Ela foi dividida em triângulos, né? Essa figura aqui, ó, é um retângulo. Ela foi dividida em quadrinhos, né? Ó, quadradinhos. Essa figura aqui é um círculo, certo? Nesse círculo aqui, ó,
ele foi dividido em quantas partes? 4. 4 partes, denominador 4. Quantas partes foram pintadas? 3. 1, 2, 3, certo? Como que a gente vai ler? 3 quartos, certo? Nessa figura aqui, ó, essa figura, ela foi dividida em quantas partes? Em 4 partes, não, 4 partes. Dessas 4, foi pintada quantas? 2. 1, 2. Como que a gente vai ler? 2 quartos, certo? Ou a gente pode ler como? Ou 1 sobre 2, né? 1 meio, né? Ou 1 meio, ok? Tá certo, pessoal? Ó, essas duas partes que foram pintadas aqui, ó, eu posso juntá-las e ficar só um, né? Só uma parte, certo? Então, essa outra parte que não foi pintada, ela é outra parte, né? Ó, tá certo? Então, 2 quartos é a mesma coisa de 1 meio, certo? Aqui eu vou chamar de frações equivalentes, tá certo? Tanto faz eu dizer 2 quartos como 1 meio, certo? Aqui eu poderia fazer assim também, ó. Eu poderia simplificar tudo por 2, ó. 2 por 2 vai dar 1, né? 4 por 2 vai dar 2, ok? Então aqui são frações equivalentes. 2 quartos é a mesma coisa de 1 sobre 2, né? 1 meio. Gente, observem estas figuras. Essas figuras tem algumas que estão repartidas, divididas em partes diferentes, né? Por exemplo, ó, essa aqui, ó, essa figura aqui, ela foi dividida em partes diferentes, né? Ó, essa parte aqui é maior do que essa, né? Ó, maior do que essa, né? Ó. Nessa figura aqui tem umas partes maiores do que as outras, né? Nessa aqui, ó, as partes são iguais, né? Essa aqui, ó, as partes são diferentes, né? Foi dividida em diferentes tamanhos, né? Ó. Essa aqui também, né? Ó. Essa aqui, ela foi dividida em partes iguais, né? Ó. Veja a diferença dessa para essa aqui, ó. Aqui em partes diferentes, né? Diferentes. E esta aqui foi dividida em partes iguais, né? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, foi dividida em partes diferentes, né? Ó. Essa aqui é maior do que essa, né? Essa aqui é maior do que essa, né? Não foi dividida em partes iguais. Essa aqui, ó, essa aqui foi, né? Dividida em partes iguais. Todas as partes são iguais, né? Então, quais as figuras estão divididas em partes iguais, ó? Esta, né? Essa aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, né? E as figuras que foram divididas em partes diferentes? Esta aqui, esta e esta, certo?